O lítio é o recurso mais valioso do planeta Terra neste preciso momento. Mais valioso do que o petróleo. Mais valioso do que o ouro. E a ciência diz que, ao ritmo atual de extração, as reservas mundiais de lítio vão esgotar-se nos próximos 50 a 70 anos. Mas há 3 dias, Elon Musk revelou qualquer coisa que parte esta equação ao meio, e que pode tornar o lítio tão irrelevante como carvão numa central a vapor. A Tesla anunciou que a sua bateria de próxima geração não precisa de lítio para funcionar. E não é uma bateria de sódio. Não é uma bateria de estado sólido. É uma coisa que os especialistas disseram ser impossível há apenas 2 anos. O anúncio chegou em formato de publicação no X, às 3 da manhã, hora de Lisboa. Musk escreveu apenas 3 linhas. A primeira dizia: a nossa equipe de materiais conseguiu o que parecia impossível. A segunda: a bateria que vai substituir a 4680 não usa lítio, nem cobalto, nem manganês. A terceira: produção em escala começa em 2026. 3 linhas. 3 frases. E um terremoto na indústria que vale 200 mil milhões de dólares por ano. Porque o que Musk acabou de fazer não é só lançar um novo produto, é reescrever as regras do jogo para todas as montadoras do mundo. E tu, que estás a ver este vídeo agora, vai sentir o impacto disto na tua vida muito mais rápido do que imaginas. O que eu vou revelar a seguir é a história completa. Os números, os nomes, as datas, e os detalhes que os grandes canais de notícias deixaram de fora. Porque esta não é apenas uma bateria nova. É o fim de uma era. E o início de outra. Sabes o que é a bateria 4680? É a joia da coroa da Tesla. O cilindro de 46 mm de diâmetro por 80 mm de altura que devia ter revolucionado os elétricos. Em 2020, Musk prometeu uma bateria com 5 vezes mais energia, 16% mais autonomia e 56% menos custo por quilowatt-hora. A promessa era simples: a 4680 ia tornar os carros elétricos mais baratos do que os carros a gasolina. Só que a promessa não se cumpriu. A primeira geração da 4680 tinha uma densidade energética tão baixa que a Tesla só a usou em edições limitadas. A segunda geração melhorou, graças à tecnologia de elétrodo seco, mas continuava a precisar de lítio. E muito. Foi aí que a Tesla encontrou o problema que ninguém queria resolver. O lítio é caro, é difícil de extrair e a sua produção está concentrada em 4 países: Austrália, Chile, China e Argentina. Qualquer tensão geopolítica, e acredita, há muitas, pode fazer disparar o preço de um carro elétrico em 15 mil euros. A Tesla sabia isto. A Tesla sabia que, se continuasse a depender do lítio, nunca ia conseguir o que sempre quis: dominar o mercado global de automóveis. Por isso, a equipa de engenharia de materiais, liderada por um nome que não vou revelar já, porque a história é mais interessante assim, começou a trabalhar numa alternativa. O que eles encontraram mudou tudo. Esta é a história de uma aposta que deu certo no momento exato em que o mundo mais precisava. E a tua opinião conta aqui. Achas que a Tesla vai conseguir mesmo substituir o lítio, ou é mais uma promessa que vai ficar pelo caminho? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. A tecnologia chama-se DBE, Dry Battery Electrode, com um novo material catódico. E o que ela faz é simplesmente eliminar a necessidade de lítio, níquel, cobalto e manganês da equação. Em vez disso, a Tesla vai usar um composto de sulfureto de sódio e alumínio que é 60 vezes mais abundante na crosta terrestre e custa menos de 10% do preço do lítio refinado. E não é teoria. É protótipo físico. É produção piloto. É escalável. A primeira reação da indústria foi negacionismo puro. É impossível, disseram os analistas. O sódio é mais pesado, tem menos densidade energética, e não há tecnologia de elétrodo seco que resolva isso. Só que os analistas esqueceram-se de uma coisa: a Tesla já estava a trabalhar com um parceiro silencioso, a Cato, o maior fabricante de baterias do mundo. A Cato tem investido milhares de milhões em baterias de sódio desde 2021, e em 2023 já tinha apresentado a primeira geração, com 160 Wh por quilograma. Comparado com os 300 da melhor bateria de lítio atual, parecia pouco. Parecia. O que a Cato e a Tesla fizeram juntas foi saltar essa barreira. A nova bateria de sulfureto de sódio, que a Tesla já está a testar nos seus protótipos, tem uma densidade energética de 255 Wh por quilograma,
ligeiramente abaixo dos 272 da 4680 de segunda geração, mas com uma vantagem brutal: o custo por quilowatt-hora é 43% inferior. E, ao contrário do lítio, o sódio não pega fogo quando a bateria sobreaquece. Não há fuga térmica. Não há incêndio em cascata. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A segunda vantagem é o carregamento. A bateria de sódio com elétrodo seco aceita correntes de carga muito mais altas. A Tesla revelou nos documentos submetidos à California Air Resources Board que as novas células podem carregar a 1,2 MW, mais de 1.200 kW. Isso significa que, num caminhão Tesla Semi com 822 kWh de capacidade, carrega 60% da bateria em 30 minutos. Nos modelos para passageiros, a mesma tecnologia permite carregar dos 10 aos 80% em apenas 9 minutos. Sim, leste bem. 9 minutos. É menos do que o tempo que demoras a beber um café e a ir à casa de banho numa estação de serviço. A terceira vantagem é o mais importante: ciclo de vida. As baterias de lítio degradam-se rapidamente quando sujeitas a carregamentos rápidos. Ao fim de 1.500 ciclos, cerca de 500.000 quilômetros, a capacidade cai para menos de 80%. A nova bateria de sódio mantém 95% da capacidade original após 2.000 ciclos. Ou seja, o carro morre primeiro do que a bateria. Isto vai mudar completamente o mercado de usados. E vai mudar a forma como pensa sobre comprar um elétrico. Mas há um problema. Há sempre um problema. A densidade energética continua a ser inferior à das melhores baterias de lítio da LG Energy Solution, que estão em alguns Model Y e atingem 265 Wh por quilograma. A Tesla, para já, está a colocar a nova bateria de sódio em modelos de entrada, os que têm menos autonomia e mais ciclos de carga diários, como os táxis e as frotas comerciais. Para os modelos de luxo, a 4680 com lítio continua a ser a escolha. Mas Musk já disse que a meta é que, até 2028, todas as baterias da Tesla, incluindo as do Semi e dos Roadster, sejam à base de sódio ou de uma química semelhante. E aqui está o detalhe que muda tudo. A Tesla não está a usar lítio nenhum nesta bateria. Zero. Nada. Nem uma grama. E é por isso que os preços vão cair. O sódio custa $250 por tonelada. O lítio, em 2024, chegou a custar $70.000 por tonelada. Mesmo com a queda dos preços em 2025, o lítio refinado ronda os $20.000 por tonelada. A diferença não é pequena, é abismal. E essa diferença vai para o teu bolso. A parte mais assustadora: a Tesla já tem fábricas prontas para produzir esta bateria em Austin e em Berlim. A linha de produção de elétrodo seco, que a Tesla dominou em 2025, é perfeitamente compatível com o novo material. Não é preciso construir fábricas novas. Não é preciso treinar equipas novas. É ligar o interruptor e começar a produzir. Isso significa que, enquanto outras montadoras estão a tentar descobrir como reduzir a dependência do lítio, a Tesla já tem a resposta pronta, e está há meses de lançar no mercado. Vamos recuar 3 anos. Em 2023, a Tesla estava em pânico. Não por causa das vendas, essas estavam a crescer, mas por causa da Cybertruck. O projeto que devia ter sido um sucesso estrondoso estava a ser um desastre financeiro. O preço anunciado em 2019 era $39.000. O preço de lançamento, em 2023, era $99.000. A autonomia prometida era 800 km. E a autonomia real era 500. E o problema, os engenheiros da Tesla descobriram, não era o design do carro, era a bateria. A Cybertruck era supostamente a primeira a receber a 4680 em grande escala. E a 4680, na primeira geração, era uma desilusão. A densidade energética era tão baixa que, para ter 800 km de autonomia, precisavas de uma bateria tão pesada que o carro ficava mais lento que um Model Y. A Tesla tentou resolver com a segunda geração da 4680, a que usa o elétrodo seco que Musk festejou em 2025. Mas mesmo essa, com 272 Wh por quilograma, não chegava aos números prometidos. E, pior, o custo de produção continuava a ser demasiado alto.
Enquanto isto, a Cybertruck não vendia. Em 2 anos de produção, a Tesla entregou cerca de 50.000 unidades, longe dos 250.000 que Musk prometera. A solução que a Tesla encontrou foi inesperada. A bateria de sódio não ia ser apenas para os carros pequenos. Aqui o detalhe que todos os analistas ignoraram. A Tesla não está a desenvolver a bateria de sódio para substituir a 4680 nos carros de passageiros, está a desenvolvê-la para substituir a 4680 nos caminhões e nos veículos comerciais. E sabe por quê? Porque os caminhões fazem mais quilômetros, precisam de mais ciclos de carga, e são mais sensíveis ao custo por quilowatt-hora. A bateria de sódio, com os seus 2.000 ciclos a 95% de capacidade, é perfeita para um semi que faz 500.000 quilômetros por ano. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Se trabalhas numa empresa que usa frotas de veículos, ou se fazes entregas, ou se és taxista, a bateria de sódio vai chegar à tua vida antes de 2027. E quando chegar, vai cortar os teus custos de operação para menos de metade. A Tesla não está sozinha nesta corrida. A BYD, o maior fabricante de elétricos da China, já tem uma bateria de sódio em produção, com 160 Wh por quilograma, que usa em modelos de baixo custo. A diferença é que a BYD ainda não domina o elétrodo seco. E sem o elétrodo seco, a densidade energética não passa dos 200. A Tesla, graças à tecnologia que patenteou em 2024, já está nos 255 e vai chegar aos 300 nos próximos 2 anos. Esta é a vantagem competitiva que vai separar a Tesla da concorrência, e que vai fazer com que a Tesla venda carros com o dobro da autonomia de uma BYD, ao mesmo preço, a partir de 2027. A guerra está só a começar, e o campo de batalha não é a autonomia, é a química. Agora, as perguntas que interessam: quanto é que isto te vai custar? E quanto é que vais poupar? O preço médio de um carro elétrico na Europa, em 2025, é 52.000 euros. A bateria representa entre 30% a 40% desse valor, ou seja, cerca de 18.000 euros. Com a bateria de sódio, a Tesla estima que o custo da bateria caia para menos de 5.000 euros num carro de gama média. Ou seja, o preço final do carro desce pelo menos 10.000 euros. Um Model Y novo, com bateria de sódio, pode custar 32.000 euros em vez de 45. Um Model 3 pode chegar aos 28.000. E um eventual carro mais barato, o que a Tesla chama de Model 2, pode custar 20.000 euros. E não é só o preço de compra. A manutenção também cai. A bateria de sódio é mais resistente a temperaturas extremas. Aguenta menos degradation. E, quando eventualmente avariar, a Tesla pode usar baterias recondicionadas, como já faz com lítio, com packs a $8.000, a preços ainda mais baixos. Um taxista em Madrid, em fevereiro de 2026, recebeu um orçamento de 23.500 euros para substituir a bateria de uma Model 3 com 209.000 quilômetros. Com a bateria de sódio, esse orçamento seria menos de 7.000 euros. É esta a diferença. E é esta diferença que vai fazer com que as pessoas deixem de ter medo de comprar um elétrico usado. A Tesla também anunciou que a nova bateria é 100% reciclável. O sódio, o alumínio e o sulfureto podem ser extraídos da bateria usada e reutilizados sem perda de qualidade. Isto resolve um dos maiores problemas ambientais da indústria: o lixo eletrônico. Ao contrário das baterias de lítio, que são difíceis de reciclar e que muitas vezes acabam em aterros na Ásia, a bateria de sódio da Tesla pode ser reciclada no mesmo país onde foi usada. O impacto ambiental é reduzido em mais de 60%. E o custo de reciclagem, que hoje ronda os 5 euros por quilograma, cai para menos de 1 euro. Mas há uma última peça deste puzzle. E é a mais importante. A Tesla não vai vender esta tecnologia. Vai licenciá-la. Assim como a Toyota licencia os seus motores híbridos, a Tesla vai licenciar a sua química de sódio e o seu processo de elétrodo seco para outras montadoras. Há um preço, claro, mas vai fazê-lo. Porque o que Musk quer não é ser o único a ter baterias baratas. O que Musk quer é que toda a indústria mude para o sódio, que o preço do lítio despenque, e que a Tesla controle a transição. É um golpe de mestre. Enquanto as montadoras europeias e americanas investiram milhares de milhões em fábricas de baterias de lítio, a Tesla estava a investir na próxima geração.
E quem chegar primeiro ao mercado, com a tecnologia pronta, leva tudo. A bateria de sódio da Tesla, que neste momento ainda não tem nome, vai ser apresentada oficialmente no Battery Day de 2027, mas os primeiros protótipos já estão a circular em estradas fechadas em Austin e em Berlim. O que vimos esta semana, o anúncio de Musk no X, foi apenas a ponta do iceberg. Porque o que está por baixo é muito maior. Os dados que vimos hoje, 255 watts-hora por quilograma de densidade energética. 9 minutos dos 10 aos 80% de carga. 2.000 ciclos com 95% de capacidade. Um custo 43% inferior ao da melhor bateria de lítio. E 100% reciclável. Se juntares todos estes números, o que tens não é uma bateria nova. Tens uma revolução. Uma revolução que vai baixar o preço dos elétricos, que vai aumentar a autonomia e que vai resolver o problema da dependência do lítio. Uma revolução que vai tornar os carros a combustão obsoletos. Para sempre. E, se queres saber mais, muito mais, sobre esta história, a próxima semana tem um vídeo que vai diretamente ao ponto que ninguém está a discutir. O que acontece às baterias de lítio das outras marcas quando a Tesla lançar esta tecnologia? Quem vai ganhar? Quem vai perder? E o que podes fazer para estar preparado?